Cheguei, 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 cheguei. Nananana. Cheguei! Cheguei! Cheguei, Brasil! Chegamos, galera! Bom, quero dizer que não falaremos de temperamentos, não falaremos de neurociências, não falaremos por enquanto. Neste momento aqui, a única coisa que será abordado é a palavra, a Sagrada Escritura. Dê um amém aí, porque isso aqui é muito santo, gente. E nós estamos lendo desde outubro do ano passado. Eu me desafiei a fazer a Bíblia com a Fê. É uma live em que eu leio a Bíblia com vocês. Fernanda, além de ler, o que você faz? Eu dou minha opinião, mas isso não importa. A minha opinião, inclusive, você vai rasgar, jogar fora, porque não vale nada perto do que está escrito na Sagrada Escritura. Qual o objetivo? Para que você se apaixone pelo Manual de Boas Condutas. Isso aqui é o que a gente tem de mais puro e transformador dos nossos comportamentos. Sim, nós podemos beber dessa fonte aqui e a partir de sermos temperados pela palavra de Deus, a gente vai melhorando como ser humano. Você está entendendo? E aí a gente vai se tornando um pouco mais humano, porque a gente está num processo de desumanização que é uma loucura. Ontem falamos um pouquinho sobre isso. Então, ó, a versão é a mensagem. Pega teu café, tua água, teu chá, ponha teu fone para não incomodar ninguém que tá aí no ambiente que você, mas presta atenção numa direção aqui. Por favor, seja generosa. Pratique a generosidade já logo pela manhã. Compartilha com pelo menos 5 pessoas aí do seu direct. Ai, mas eu não vou ser chata, porque eu acho um chato quando alguém me manda uma live. Tu tem a opção de não ler, de não assistir, de não clicar. Não seja essa pessoa egoísta, tá? A palavra de Deus é sim um meio de renovo, de refúgio, de transformação. Então sejamos nós compartilhadores daquilo que presta, que neste caso é a leitura da Bíblia, tá bom? Vamos lá? Ontem a gente encerrou em Gênesis 19. A gente estava ali vendo Abrão se tornar Abraão, as promessas de Deus serem renovadas na vida dele. E agora a gente vai entrar em Gênesis 20. Mais uma vez, a versão é a mensagem. Pega a tua Bíblia aí se tu puder, senão só fica ligadinha e a gente vai até o tempo que a gente puder aqui. Abraão partiu dali e foi para o sul. Partiu de onde? Partiu do lugar que ele estava, porque foi bem na história em que a mulher de Ló vira uma estátua de sal e Ló as duas filhas dele tramam um plano para continuar, né, a descendência de Ló, enfim. E Abraão sai daquele lugar que ele estava, que era Canaã, e vai em direção a Neguebe. E estabeleceu-se entre Cádiz e Sur. Acampado em Gerar, Abraão disse ao povo, referindo-se a Sara, ela é minha irmã, vem logo de novo, diacho de Abraão, ficar mentindo. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara. Naquela noite, Deus apareceu em sonho. Abimeleque alertou: você vai morrer. Aquela mulher que você tomou é casada. Cara, Abraão, não, né? Então, a gente já tá aqui, né? Criando um certo ranço do nosso patriarca. Mas o cara não facilita a nossa vida. Mas por que isso acontece? Para eu e você baixar a nossa bola. Que se Abraão está acima de nós, filha, e fez tudo isso que fez aqui, deixando a gente ser julgadores dos comportamentos dele, imagine eu e tu, né? Então é isso. Mas Abimeleque ainda não havia se deitado com ela, nem mesmo a havia tocado. Ele respondeu: Senhor, vais matar um inocente? Por acaso ele não me disse, ela é minha irmã? E ela mesma não me disse, ele é meu irmão? Eu não tinha a menor ideia de que estava fazendo alguma coisa errada. E Deus ainda no sonho disse a ele: Claro, sei que as suas intenções são puras. Foi por isso que não deixei que você pecasse contra mim. Eu impedi que você se deitasse com ela. Agora devolva ao homem a mulher dele. Ele é profeta e vai orar por você e interceder por sua vida. Se não a devolver, saiba que nem você, nem ninguém de sua família escapará da morte. Eu fico impressionada com o tamanho da fidelidade de Deus na vida de Abraão. Abraão, profeta, o Senhor já tinha mudado o nome de Abraão para Abraão, já tinha reforçado a promessa, ele ainda faz a mesma coisa. Mente, entrega a própria mulher para se deitar com outro homem.
Por quê? Medo, ganância, várias coisas aqui por trás da vida de Abraão. E aí, o que Deus faz? Deus intervém. Ainda diz, ele é profeta. E ele vai orar por você. Gente, Abraão estava muito acima da média. A gente não faz ideia, não é mesmo? Abimeleque levantou-se bem cedo naquela manhã, convocou todo o seu pessoal e contou a história a eles, sem esconder nada. Eles ficaram chocados. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e questionou: o que é isso que você nos fez? Alguma vez fiz algo que o desagradasse? Para que você trouxesse tamanha afronta sobre mim, sobre o meu reino? O que você fez é inadmissível. E Abimeleque prosseguiu: o que você tinha na cabeça quando fez isso? Abraão disse: pensei que não havia temor de Deus e que me matariam para ficar com a minha esposa. Além disso, para dizer a verdade, ela é minha irmã por parte de pai. Quando Deus me fez sair como peregrino da casa do meu pai, eu disse a ela: por favor, sempre que chegarmos a qualquer lugar, diga às pessoas que eu sou seu irmão. Você se coloca aí no lugar de Sara. A gente tá pelo menos há uns 10 capítulos nos colocando no lugar de Sara. Que por ser muito bonita, tem sempre o marido dela falando que ela é irmã e oferecendo, dando liberdade e oportunidade para outros homens deitarem com a própria mulher. É essa pessoa aqui, pai da nossa fé, o patriarca, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí Abimeleque chama ele na chincha, né? Abimeleque devolveu Sara a Abraão com um presente: ovelhas, gado, escravos, homens e mulheres. Também disse a ele: minha terra está à sua disposição. Fique morando onde achar melhor. Se isso aqui não é favor de Deus, minha gente, não existe outra definição. O cara mente, a mulher engana junto. Aí vem o quê? Ainda é abençoado, recebe presentes. Porque Deus é com ele. É assim que a vida toca. Gênesis, tá, Karen? Nós estamos Gênesis 20, versículo 11. Aliás, versículo 14. Abimeleque devolveu Sara. 16. E disse a Sara: dei 1000 peças de prata para seu irmão. Isso livra você de qualquer acusação aos olhos do mundo. É minha forma de reparar a ofensa feita a você. Depois disso, Abraão orou a Deus e ele curou Abimeleque, sua esposa e suas escravas. Elas passaram a gerar filhos outra vez. Pois por causa de Sara, a esposa de Abraão, o Eterno havia deixado estéreis todas as mulheres da família de Abimeleque. Caracas, mano, caracas. Gênesis 21. O Eterno visitou Sara exatamente como disse que faria e cumpriu o que havia prometido. Ela engravidou e deu a Abraão um filho no tempo exato que Deus havia prefixado. E Abraão deu a ele o nome de Isaque. Quando o menino estava com 8 dias de vida, Abraão circuncidou como Deus havia ordenado. Abraão estava com 100 anos quando seu filho Isaque nasceu. Sara disse: Deus me abençoou com riso, e todos que souberem disso vão rir comigo. Ela também disse: quem poderia afirmar a Abraão que Sara iria amamentar um bebê um dia? Mas estou aqui, dei um filho ao homem idoso. Olha só, que bonito isso. Porque Sara, ela não se alegrou, ela não fez festa quando engravidou. Porque não está registrado. Mas ela se alegra e faz festa por ter amamentado o seu próprio filho. Provavelmente, na cabeça de uma idosa, ela pensou: eu vou gerar, mas não vou cuidar. Eu vou gerar, mas não vou amamentar. Mas o Senhor é um Deus de coisas completas. Assim como ele prometeu que ela geraria, ela também amamentou, mesmo sendo ela idosa. Na circunstância natural, na mente dela, era inalcançável que ela estaria vivendo isso. E ela celebra, né? Não é coisa linda? O bebê nasceu e foi desmamado. E Abraão deu uma grande festa no dia em que Isaac foi desmamado. Eu amo, porque Abraão festeja, Sara festeja porque amamentou, Abraão festeja porque desmamou. Isso quer dizer o quê? Uma maturidade chegando ali, né? Porque quando a gente para de receber um leitinho materno, a gente passa a amadurecer e receber alimento sólido, porque nós já temos maturidade para isso. Certo dia, Sara viu que o filho que a egípcia Agar tinha dado a Abraão estava debochando de Isaque. Ela foi reclamar com Abraão: livre-se dessa escrava e do filho dela. Nenhum filho da escrava vai participar da herança com meu filho Isaque. Confesso a vocês que, primeira vez que eu leio isso, eu penso: Sara, como você é egoísta. Nossa, como você é mesquinha. Nossa, Sara, que bobagem você querer
mandar o seu enteado embora porque ele só está ali, né, participando um pouco da vida do teu filho. Depois que a gente vai entender das promessas e da influência de Ismael, que traz uma herança geracional pesada, faz todo sentido que Sara queira apartar essa influência do seu filho que tinha uma promessa sobre a vida dele. Abraão ficou muito aflito, afinal Ismael era filho dele. Abraão é o quê, gente? O pai da fé, mas naturalmente, humanamente falando, ele é o quê? Frouxo. Logo, ele obviamente não vai enfrentar esta mulher que já carrega várias marcas da frouxidão desse homem. Culpa. Palavra certa aqui é culpa. Não fique assim por causa do menino e de sua escrava. Faça o que Sara diz. Sua descendência virá mesmo por meio de Isaque. Quanto ao filho da sua escrava, garanto que também farei dele uma grande nação, porque ele também é seu filho. Deus mais uma vez intervém para trazer graça sobre a vida de Abraão. Abraão levantou-se cedo no dia seguinte e separou um pouco de comida e um cantil com água. Entregou aos poucos suprimentos a Agar e mandou-a embora de casa com o filho. Ismael tinha aqui mais ou menos 12, 13 anos, né? Dizem os historiadores. Ela ficou andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, pôs a criança debaixo de um arbusto e ficou a uma distância de cerca de 50 metros. Dizia, não aguento ver meu filho morrer. Então, sentando-se, caiu em prantos. Mas Deus ouviu o menino chorar. O anjo de Deus chamou Agar lá do alto. Agar, o que aconteceu? Não fique com medo. Deus ouviu o menino e sabe que ele está numa situação difícil. Agora levante-se, pega seu filho e abrace-o. Vou fazer dele uma grande nação. Na mesma hora, Deus abriu os olhos dela. Agar avistou um poço de água. Então ela foi até o poço, encheu o cantil e deu água fresca para o menino. Enquanto o menino crescia, Deus ficou ao lado dele. Ele morava no deserto e tornou-se um arqueiro muito habilidoso. O deserto em que ele vivia era o de Parã. Sua mãe conseguiu para ele uma esposa do Egito. Por essa mesma época, Abimeleque e o comandante de suas tropas disseram a Abraão, independentemente do que você fizer, Deus está do seu lado. Portanto, prometa-me que você não agirá com desonestidade para comigo, nem ninguém da minha família. Para vocês verem, as mentiras de Abraão resvalou na reputação dele. Porque esse senhor aqui, que vai fazer uma aliança com ele, pede para que ele prometa que ele não será desonesto. E reforça, não importa o que você faça, Deus é contigo. Então, a reputação de Abraão foi manchada, mas como ele tem Deus com ele, as pessoas veem claramente a bondade de Deus sobre a vida dele, as pessoas ainda dão oportunidade para ele. Enquanto viver aqui, prometa que tratará minha família com bondade que tratei você. Abraão respondeu, eu prometo. Foi também nessa época que Abraão questionou Abimeleque a respeito de um poço d'água que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque disse, não tenho a menor ideia de quem possa ter feito isso. Você nunca comentou nada comigo, é a primeira vez que eu ouço falar no assunto. Então os dois fizeram um acordo. Abraão pegou as ovelhas e gado e deu-as a Abimeleque. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho. E Abimeleque disse, o que significa essas 7 ovelhas que você separou? Abraão respondeu, significa que quando você aceitar essas 7, você as aceitará como prova de que cavei este poço e de que ele é meu. Foi assim que o lugar passou a ser chamado Berseba, poço do juramento, porque ali os dois fizeram um acordo por meio de juramento. Tendo feito o acordo em Berseba, Abimeleque ficou seu comandante e voltaram para o território filisteu. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali cultuou o Eterno, orando a Deus. Abraão morou em território filisteu por um longo período. Não sei se vocês vão lembrar, mas lá na frente, Isaque vai ser aquela que vai desenterrar esses poços, né? 22, Gênesis 22. Depois de todas essas coisas, Deus resolveu testar Abraão. Então o chamou. Abraão, aqui vem o teste. O teste famoso, né? Que consagra Abraão como pai da fé. Abraão respondeu, pois não, estou ouvindo. E ele disse, pegue Isaque, seu filho querido, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Você deverá sacrificá-lo ali como oferta queimada sobre um dos montes que indicarei. No dia seguinte, Abraão levantou-se bem cedo e pôs a sela sobre seu jumento. Levou consigo 2 jovens empregados e seu filho. Importante, no dia seguinte, Abraão foi mais rápido aqui na hora de obedecer, né? Resiliente. No dia seguinte, ele já se preparou para subir Moriá. Depois de 3 dias, olhou para cima e avistou o lugar ao longe. E era longe, viu, gente? O monte era longe.
Abrão disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o garoto iremos até lá em cima para prestar culto e depois voltaremos para cá. Abrão entregou a lenha para a oferta queimada a Isaque, para que ele a carregasse. Levava consigo ainda a pedra de fogo e a faca. E os dois seguiram juntos. A certa altura, Isaque disse a Abraão: pai, sim, meu filho, aqui estão a pedra de fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão respondeu: filho, Deus vai providenciar o cordeiro para a oferta. E continuaram caminhando. Aqui, Abraão não sabia o que ia acontecer, gente. Ele foi tranquilinho, porque Deus falou para ele que ia acontecer. Não falou. Só disse: pegue teu filho que você tanto ama e suba para fazer uma oferta queimada. A mensagem. Isso que ele falou. Então, quando ele responde, é claro, ele tinha experiências com Deus que certificava que o Senhor era provedor e tudo aquilo que faltava o Senhor provia para Abraão. Então ele responde: filho, Deus vai providenciar o cordeiro para a oferta queimada, e continuaram caminhando. Finalmente chegaram ao lugar indicado por Deus. Abraão edificou um altar e arrumou a lenha sobre ele. Depois amarrou Isaque. Aí ele já amarrou Isaque como uma oferta. Depois amarrou Isaque e pôs sobre a lenha. Em seguida estendeu a mão e pegou a faca para matar o filho. Na mesma hora, um anjo do Eterno chamou do céu: Abraão, Abraão, pois não estou ouvindo. Não baixe a mão sobre o garoto, não toque nele. Agora sei quanto você teme a Deus e como é destemido. Você não vacilou em pôr seu filho amado, sobre o altar para oferecer a mim. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Ele pegou o animal e sacrificou como oferta queimada em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de Javé-Jirê. Deus providenciará. Foi daí que veio a expressão: no monte do Eterno ele providenciará. O anjo do Eterno falou do céu pela segunda vez a Abraão: prometo. E essa palavra é do Eterno, para que o abençoarei, porque você foi até o fim nessa questão e não se recusou a entregar-me seu filho amado. Como eu o abençoarei? Farei que seus filhos sejam tão numerosos quanto as estrelas no céu e a areia na praia. E seus descendentes derrotarão os inimigos. Todas as nações da terra serão abençoados por meio de seus descendentes, pois você me obedeceu. Quem é esse povo? É tu, sou eu. Nós estamos debaixo dessa promessa. Olha o que vou ler de novo. Farei que seus filhos sejam tão numerosos quanto as estrelas no céu. Quem são os filhos de Abraão? Eu e você. E seus descendentes, eu e você, derrotaremos os nossos inimigos. Então você tem que ler isso aqui dizendo: eu derrotarei os meus inimigos. Quem são os seus inimigos? Eu sei quem são os meus. E a maioria deles são interiores. Os meus inimigos é a preguiça, é a falta de disciplina. Os meus inimigos muitas vezes é a incredulidade. Os meus inimigos é a falta de atitude na hora. Quem são os seus inimigos? Porque aqui está dizendo que você os derrotará. Esta é a promessa. E aí continua: todas as nações da terra serão abençoadas por meio dos seus descendentes. Eu e você temos a competência de abençoar todas as nações. Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos pessoas que vamos abençoar as nações. Você tem feito isso? Você tem se levantado como aquele que abençoa? Você tem abençoado você mesmo e a sua família? Você tem orado, colocado a mão na cabeça dos seus filhos? Você tem clamado e orado pela vida do seu marido, se você é casada? Pela vida da sua esposa, se você é casado? Gente, todas as nações da terra serão abençoadas por meio de seus descendentes. Eu e você, nós temos algo sobre a nossa vida. Nós somos abençoadores. E todos os nossos inimigos serão derrotados. Quem são seus inimigos? Você precisa saber. Você precisa identificar quem são os seus inimigos. De repente você está fazendo até aliança com quem é inimigo. Porque não sabe, não tem percepção, não pediu ao Senhor discernimento. Vigia, crente. Algum tempo depois, Abraão retornou até onde estavam seus jovens empregados. Eles juntaram suas coisas e voltaram para Berseba. E Abraão estabeleceu-se em Berseba. Algum tempo depois, Abraão recebeu a seguinte notícia: seu irmão Naor já é pai. Milca deu filho a eles, Uz. O mais velho, seu irmão Buz, Quemuel, ele foi
o pai de Arão. Quesed, Razo, Pildas, Gitilaf e Beduel. Beduel foi pai de Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. Reumá, concubina de Naor, deu a ele outros 4 filhos. Tebá, Gaã... Importante, né? Que você tá aqui é importante. Esse irmão de Abraão. Outra coisa interessante a gente compreender aqui, que ele volta como se nada tivesse acontecido, não é? 23. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriade Arba, que hoje é Hebron, na terra de Canaã. Abraão chorou e guardou luto por ela. Quando encerrou o período de luto, Abraão propôs aos hititas: tenho consciência de que não passo de um estrangeiro no meio de vocês, mas preciso que me vendam um local de sepultamento para que eu possa dar um enterro digno para os meus mortos. Os hititas responderam: o que você está dizendo? Você não é um simples estrangeiro, é um príncipe de Deus. Faça o enterro da sua esposa na melhor das nossas sepulturas. E aí, pera já. Nenhum de nós vai recusar um local para o sepultamento dela. Diante da resposta, Abraão curvou-se em reverência ao povo da terra, os hititas, e disse: se vocês estão falando sério e querem mesmo me ajudar a conseguir um enterro digno para minha esposa, intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar. Peçam a ele que me venda a caverna de Macpela, de sua propriedade, aquela que fica na divisa das terras dele, e que me faça um preço justo, e vocês serão testemunhas. Efron era membro da comunidade local dos hititas. O hitita respondeu assim à proposta de Abraão, ouvida pelos outros hititas que faziam parte do conselho: não, meu senhor, eu não poderia fazer isso. O campo é seu, é um presente. Dou a você o campo e a caverna. Não vou cobrar nada. O meu povo será testemunha disso. Faça-lhe o sepultamento de sua esposa. Gente, quando a gente tem favor de Deus, a gente tem favor de homens. Mas o que a gente tem vivido? Pessoas que estão buscando o favor de homens, esquecendo que se elas têm o favor de Deus, se Deus a comissiona, se Deus abre portas, se Deus direciona, Ele provê todas as coisas, até o sepultamento das pessoas que você ama. Gente, por que a gente troca a ordem das coisas? Eu preciso ter o favor de Deus. Ai, porque eu preciso andar perto do fulano, porque ele é autoridade, porque ele é referência. Ai, porque eu preciso saber como é que eu vou me relacionar com o fulano de tal, porque ele é... Gente, você precisa se relacionar com Deus. Porque se você se relaciona com Deus e Ele tem um projeto para você se assentar à mesa dos grandes deste mundo, você não precisa de influência de ninguém da terra. Você não precisa de influência de ninguém. Ao mesmo passo que quando você muda a ordem, você bate de porta em porta, tenta, em se infiltrar em lugares. Ai, porque eu quero estar perto do fulano, quero estar perto do cicrano, porque o fulano vai me abrir portas. Porque se eu tirar uma foto com essa pessoa, as pessoas vão me enxergar com autoridade. Balela, balela, porque se Deus não estiver com você, essa foto e nada é igual. É igual. Mas se Deus estiver com você, ainda que você não tenha a foto com fulano de tal, Deus te coloca assentado em grandes mesas. É isso que a gente aprende aqui com Abraão, gente. Meu querido, eu não vou te cobrar. Você tem favor de Deus sobre a tua vida. É teu, é um presente. Aleluia. Ai, ai. Abraão curvou-se em respeito perante o conselho reunido e respondeu a Efron: por favor, permita-me pagar o preço da terra, aceite meu dinheiro para que eu possa sepultar minha esposa com tranquilidade. Então Efron respondeu a Abraão: já que insiste, eu aceito. O que significam 400 peças de prata entre mim e você? Vá agora e faça o sepultamento da sua esposa. Abraão aceitou o preço estipulado por Efron e pagou integralmente o valor que este havia sugerido perante o conselho da cidade. 400 peças de prata, de acordo com a taxa de troca daqueles dias. Foi assim que o campo de Efron, ao lado de Manre, tornou-se propriedade de Abraão, e além do campo, a caverna e todas as árvores dentro de seus limites. O conselho da cidade dos hititas foi testemunha dessa transação. Assim, Abraão fez o sepultamento de Sara para a caverna do campo de Macpela, que fica perto de Manre. Hoje, Hebron, na terra de Canaã. A propriedade do campo da caverna que havia nele foi transferida dos hititas para Abraão como local de sepultamento.
não falo disso, mas estou sentindo no meu espírito de falar. As pessoas me perguntam como é que você chegou onde você chegou, na autoridade que você construiu, de estar perto de pessoas tão relevantes no meio gospel. Trabalhando, buscando o favor de Deus. Não teve ninguém que facilitou a ligação senão Deus. Tanto é que ninguém consegue explicar, nem eu. Fernanda, como é que você chegou no Congresso Diante do Trono? Como é que você chegou no Conferência Identidade da pastora Thalita Pereira? Como é que você chegou perto do Tiago Bruno? Não tem explicação humana, porque não é humano, é favor de Deus. Essas pessoas, elas simplesmente conheceram o meu trabalho. E ao conhecer o meu trabalho, compreenderam o favor de Deus. E foi isso. Eu não fiquei mandando direct, eu não fiquei mandando e-mail, eu não fiquei fazendo com chave. Ei, você conhece? Me apresenta. Eu tenho verdadeiro pavor disso. Pavor. Eu sei que aquele que me escolheu é aquele que vai me assentar nas mesas que ele quer que eu sente. Se não for para mim, glória a Deus, porque isso não me define. Não é isso que me define. O que eu faço não é o que eu sou. Eu sou a filha amada de Deus, essa é a minha identidade. E estar sentada à mesa de pessoas grandes ou não, não muda a minha identidade, não muda quem eu sou. O que eu faço não me define, mas quem eu sou define os lugares que eu vou sentar. E sim, eu sou a filha amada. E sim, se eu sou a filha amada e o Senhor me comissionou a algo, Ele vai me sentar em grandes mesas. Porque Ele sabe que isso não corrompe o meu coração. Do jeito que eu sento com a Joana, eu vou sentar com a pastora Ana Paula Valadão. Do jeito que eu sento com a pastora Thalita Pereira, eu sento com a pastora da igrejinha aqui da periferia. Porque não faz diferença para mim. Vocês estão entendendo? Então, a gente precisa entender isso. Que é Deus quem te coloca e é Deus quem te tira. Se Ele não te colocou, minha irmã, é porque não é tempo para você. Para de fazer com chave. Vá crescer em intimidade com Deus. Que aí, o que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer na tua vida. Você entende? Ah, eu vou fazer o mesmo caminho da Fernanda. Quer fazer? Intimidade com Deus. Secreto. Coração submisso. Não buscar seus próprios interesses. Agir como você age em qualquer ambiente, porque é quem você é, não é as pessoas que definem quem você é. Você está entendendo? É isso. E a gente vê o favor de Deus. Tanto é que ninguém consegue nem explicar. A gente só tem certeza que é de Deus quando não consegue uma explicação humana para aquilo que está acontecendo. Como é que vai explicar? Abraão fazendo tanta coisa que aos nossos olhos é péssimo. Mas ele tem favor de Deus, então não dá para explicar. Vocês estão entendendo? Aí a gente chega na história de Isaac e Rebeca. E eu já vou dizer aqui, Isaac não está muito distante do comportamento do pai, não, né? Porque um homem daquela idade, alguém vai atrás de uma mulher para ele? Ai, minha gente, bora lá, Gênesis 24, e já a gente encerra. Abrão já era idoso e o Eterno o havia abençoado de todas as formas. E Abrão ordenou ao empregado mais antigo da casa, aquele que cuidava de tudo que Abrão possuía: coloque a sua mão debaixo da minha coxa e jure em nome do Eterno, Deus do céu e Deus da terra, que você não vai procurar esposa para o meu filho entre as jovens cananeias daqui, mas que irá à minha terra natal e ali conseguirá uma esposa para Isaque. Mandou alguém buscar uma esposa para o filho. O empregado respondeu: e se a moça não quiser sair de casa para vir comigo, leva o meu filho de volta para a sua terra de origem? Abrão respondeu: não, isso nunca, em hipótese alguma, você levará meu filho de volta para lá. O Eterno, Deus do céu, tirou-me da casa do meu pai, da terra em que nasci, e me fez esta promessa solene: estou dando esta terra aos seus descendentes. Esse mesmo Deus enviará o anjo dele à sua frente para que você consiga achar ali uma esposa para o meu filho. Olha que coisa linda, as experiências que Abraão tem com Deus faz com que ele continue confirmando, profetizando e declarando: não, Deus fez na minha vida, vai fazer na vida do meu filho, porque essa é a promessa. Aí tem um monte de mãe angustiada, preocupada, ansiosa, porque tá vendo o filho fazer um caminho que não é o mais legal, sem lembrar que se Deus fez na sua vida, mãe, porque eu tenho certeza que você não era nenhuma santinha quando Deus te encontrou, Ele vai fazer na vida do seu filho. Declara isso.
como fez Abraão aqui. O mesmo Deus que me abençoou em tudo, ele também irá à sua frente, meu servo, para escolher uma esposa para o meu filho. Isso é bênção. A gente não pode esquecer. Perder a nossa paz, a nossa tranquilidade, porque tá vendo coisas que a gente precisa declarar e profetizar em fé. Se a moça não quiser vir, você ficará desobrigado do juramento que me fez, mas em hipótese alguma leve meu filho de volta para lá. Então o empregado pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e fez o juramento solene. O empregado carregou 10 camelos de Abraão com presentes e saiu de viagem para Harã. Do lado de fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem perto de um poço. Estava anoitecendo e era a hora que as mulheres costumavam buscar água. Olha quem ia buscar a água, gente, as mulheres, numa hora específica. Ele orou: ó eterno Deus, do meu senhor Abraão, faz de tudo dê certo neste dia, faz o que for bom para o meu senhor Abraão, ficarei aqui perto da fonte enquanto as moças da cidade chegam para buscar água. Permite que a moça a quem eu disser, baixe seu jarro e me dê um pouco de água, e que me responder, beba, também vou dar água para os seus camelos, seja a moça que escolheste para o teu servo Isaque. Assim tereis certeza de que estás por trás de tudo isso, agindo com bondade a favor do meu senhor. Gente, o servo, ele foi específico. A frase que ele queria que a moça que foi escolhida para ser esposa de Isaque falasse. E tu tá aí, sem saber nem o que tu quer da tua vida. Tu não sabe nem pedir. Um dia pede uma coisa, outro dia pede outra, e Deus tá ali, ó. O que que tu quer, filha? A gente tem que saber ser constante nos nossos pedidos, nas nossas petições. Específico. Olha, ela vai fazer assim, ela vai fazer assim, ela vai fazer assim. Se cumprir essas 3 coisas, então eu tenho certeza de que é o Senhor que está agindo em favor do meu Senhor. 15. Mal ele havia acabado de orar e apareceu Rebeca, filha de Beduel. A mãe dele era Milca, esposa de Naor, irmão de Abraão. Então tinha um parentesco, o que facilita tudo, né? Herança genética. Ela se aproximou com um jarro de água sobre o ombro. A moça era extremamente bonita, virgem e pura. Rebeca desceu até a fonte, encheu o jarro e retornou. O empregado correu ao encontro dela e disse: por favor, poderia me dar um pouco dessa água do seu jarro? Ela respondeu: claro, pode beber. E segurou o jarro para que ele bebesse. Depois que ele tinha matado a sede, ela disse: voltar água também para os camelos, até que eles fiquem satisfeitos. Disse isso e mais que depressa esvaziou o jarro no bebedouro e correu de volta ao poço para enchê-lo de novo, repetindo a operação até que todos os camelos tivessem bebido. Sabe o que eu acho engraçado isso aqui? Que eu gosto de ler a Bíblia assim, gente. Esse homem foi mala, né, gente? Ele já tinha tido a prova de que ela era a escolhida de Deus para Isaque. E ele deixou a bichinha dar de beber para 10 camelos, que diz que são muitos e muitos litros de água, gente. Ah, não. Tadinha de Rebeca, viu? O preço foi alto para ser a esposa de Isaque. Aí continuou. O homem a observava em silêncio. Seria aquela a resposta eterna? Ele ainda se duvidou. A mulher fez tudinho que ele falou para Deus que ela devia fazer. Mas ele falou: será? Igual eu e tu. Ó, igual. Ontem eu contei, né, pra vocês da minha experiência de estar num relacionamento que não era de Deus pra mim. E eu ficava pedia pra Deus sinais. Gente, Deus dava tudo, faltava descer. E eu insistia. E eu duvidava. Igualzinho que nem a gente, isso aqui, ó. A mulher fez tudo que ele falou que ela tinha que fazer e ele disse: será que essa resposta do Eterno? Será que ele havia coroado de êxito a sua missão? Principalmente quando fica muito fácil, né? Ou quando é rápido demais a resposta, a gente fica: eita, pera, será mesmo? Vou dar aqui mais um negocinho, né? Assim que os camelos acabaram de beber, o homem deu a ela de presente uma argola de ouro para o nariz, que pesava pouco mais de 7 gramas, e 2 braceletes que pesavam mais de 100 gramas. Depois de entregar as joias, a moça perguntou: fale-me de sua família, de quem você é filha? Há lugar na casa do seu pai para que eu passe uma noite lá? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca e Naor. E sim, há muito espaço em nossa casa para vocês ficarem. Também temos bastante palha e alimento para os camelos.
No mesmo instante, o homem curvou-se em adoração ao Eterno e orou: Bendito seja o Eterno, o Deus de meu senhor Abraão, como foste generoso e fiel para com o meu senhor, não seguraste nenhuma bênção e me levaste exatamente à porta do irmão do meu senhor. A moça saiu correndo para contar à família de sua mãe o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele veio correndo até a fonte em que o homem havia ficado. Labão tinha visto argolhos e braceletes. Já ganancioso, Labão já estava interessado nos presentes que Rebeca recebeu por ter alimentado ali os camelos. O homem me falou assim, assim, assim. Então ele foi procurar o homem e ele ainda estava perto da fonte com os camelos. Labão cumprimentou-o. Venha, bendito do Eterno, porque ainda está aqui. Preparei nossa casa para você e um lugar para os camelos. O homem então foi recebido naquela casa, depois de aliviar os camelos de sua carga. Deram forragem e alimento para os animais. Também trouxeram água para lavar os pés do homem e dos que acompanhavam. Depois disso, Labão trouxe comida para eles, mas o homem disse: Não vou comer antes de contar a minha história. Labão respondeu: Então vá em frente, conte-nos. O recém-chegado explicou: Sou empregado de Abraão. O Eterno tem abençoado meu senhor, que é uma excelente pessoa, e tem dado a ele ovelhas e gados, prata, ouro, empregados, empregadas, camelos, jumentos. Para coroar tudo isso, Sara, esposa de meu senhor, deu-lhe um filho na velhice. Ele passou todas as coisas para o filho e me fez prometer: Não procure uma esposa para o meu filho entre as filhas do cananeus, na terra em que estou morando. Não. Vá até a casa de meu pai, procure minha família e consiga ali uma esposa para o meu filho. Eu disse ao meu senhor: E se a moça não quiser me acompanhar? Ele respondeu: O Eterno, diante de quem tenho andado com fidelidade, enviará o seu anjo com você e fará que tudo dê certo. Ele contou a história toda, né? De novo, que a gente já ouviu essa história, a gente já conhece essa história. E aí, então, eu vou pular. E aí ele fala: Rebeca fez exatamente o que era. 49. Agora digam-me se vão ser generosos e atender ao meu pedido. Caso contrário, sejam francos para que eu possa decidir o que fazer em seguida. Eu pulei, tá? Tô lá no 50 agora, versículo 50 do capítulo 24 de Gênesis. Labão e Betuel responderam: Não há dúvidas de que tudo isso vem do Eterno. Não nos compete dizer nada sobre isso, nem sim nem não. Rebeca está à sua disposição. Pode levá-la e que ela seja a esposa do filho do seu senhor, como o Eterno deixou claro. Quando o empregado de Abraão ouviu a decisão deles, curvou-se em atitude de adoração ao Eterno. Em seguida, trouxe presentes de ouro e de prata e também roupas e deu tudo a Rebeca. Também deu presentes caros ao irmão e à mãe de Rebeca. Então, ele e os homens que estavam com ele jantaram e passaram a noite ali. De manhã, bem cedo, já estavam em pé e ele disse: Preciso voltar para o meu senhor. Mas o irmão e a mãe dele pediram: Deixe a moça ficar mais um pouco, digamos mais uns 10 dias, depois disso vocês poderão ir. Mas o homem estava decidido: Não, por favor, não me façam esperar mais. O Eterno fez tudo desse certo. Preciso voltar para o meu senhor. Eles responderam: Bem, é melhor chamar a moça e perguntar a ela. Então chamaram Rebeca e perguntaram: Você quer acompanhar esse homem? E ela respondeu: Sim, já estou pronta para ir. Rebeca, provavelmente uma colérica, gente. Disposta, serva, proativa, não foge de trabalho e o quê? Rápida na decisão dela. Casou com um outro fleumático, que eu acho que Isaac é fleumático, viu? Não sei, nunca analisei não, tá? Tô brincando. Eles abençoaram Rebeca dizendo: Nossa irmã, que você viva com fartura e que os seus filhos sejam vitoriosos. Rebeca e suas empregadas montaram nos camelos e acompanharam o homem. O empregado seguiu para casa com Rebeca. Isaac morava no Negueb. Ele tinha acabado de voltar de uma visita a Ber-Lahai. De tardezinha saiu para o campo. Enquanto meditava, olhou e viu os camelos que se aproximavam. Quando Rebeca avistou Isaac, desceu do camelo e perguntou ao empregado: Quem é aquele homem que está vindo em nossa direção? Aquele é o meu senhor, foi a resposta. Então ela pegou o véu e se cobriu. Depois que o empregado deu a Isaac o relatório completo da viagem, Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara. Ele se casou com Rebeca e ela se tornou a sua esposa. Ele a amava muito. Foi assim que Isaac se consolou depois da morte de sua mãe. Bom, o Isaac então ainda estava em luto por conta da mãe dele. Foi lá, Deus enviou Rebeca, a sua esposa, né, para ele continuar a descendência. E terminamos assim, Gênesis 24, com o encontro desse casal tão maravilhosinho, tão fofinho, não é, gente? Vai acontecer muita coisa na vida deles também, né? Mas o que fica aqui nessa história toda? A fidelidade de Deus, ela vai nos seguir geração em geração. Se você hoje tem filhos, saiba
que a sua obediência a Deus vai resvalar nos seus filhos. A sua desobediência a Deus vai resvalar nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos, na sua descendência. Então, é muito sério, é muito interessante que a gente saiba que a consequência dos nossos atos não é só sobre a nossa vida, como muitas vezes a gente pensa. Ah, mas eu faço o que eu quiser, né? Quem vai pagar a consequência sou eu? Não é bem assim. Espiritualmente, essa consequência vai também cair na vida dos seus filhos, na sua descendência. É assim que é o mundo espiritual. Então, nós estamos sofrendo a influência das nossas gerações anteriores, dos nossos ascendentes, e os nossos filhos sofrerão a influência dos nossos atos. Então, vigia. Vigia no seu comportamento. Seja uma pessoa íntima, amiga de Deus. Busque construir esse tipo de herança para os seus filhos. Herança não é só o que você deixa de material, não. Herança também está na dimensão espiritual. Então, vigia. Cuidado. Não se esqueça do Deus que você serve. E saiba que aquilo que você está fazendo hoje vai resvalar nas próximas gerações da sua vida. Então, que a gente tenha esse tipo de entendimento, de conhecimento. Para quem está perguntando, as lives ficam salvas, mas não no meu Instagram. Ficam salvas no meu canal do YouTube, a Fernanda Boaventura com 2 As. Tem lá o Novo Testamento inteiro que nós lemos ano passado, mais Salmos, mais Provérbios, mais Eclesiastes. E aí a gente abriu a Bíblia em Gênesis e vamos ler até o último livro do Velho Testamento juntos aqui em live. Qual é o horário da live? Não tem horário fixo, porque eu entro de acordo com o tempo que eu consigo aqui de folguinha dentro das minhas lacunas de agenda, tá? E eu quero que você seja apaixonada pela palavra de Deus, porque ela sim, ela transforma. Lembrando sempre que Deus é um Deus de obras completas. Se não acontecer na sua vida, te acalma. Vai acontecer. Tá esperando o marido? Tá igual Isaac, pedindo ao Senhor que traga a Rebeca para sua vida, que traga o varão para sua vida? Declara em fé, declara que vai acontecer, declara que se é uma promessa, o Senhor não é filho do homem para que se esqueça, nem como homem para que minta. Então, confia em nome de Jesus.